Revisão da vida toda saiu na Globo, meus amigos. Um tempo atrás a Globo já havia noticiado e agora novamente. Então, hoje, 10 de abril, está sendo noticiada na página principal da Globo. Saiu nos jornais também, né? Pode ver a página principal aqui. E mostra o seguinte, 4 pontos para entender o que está em jogo na revisão da vida toda. Então, eu já estou aqui com essa informação aberta. Vamos ver o que tem de verdade, qual o interesse da Globo e da grande mídia em agora começar a noticiar a revisão da vida toda. Será que o jogo está mudando a favor dos aposentados? E para você que quer participar desta luta, pessoal, a data de manifestação foi alterada do dia 21 de abril para o dia 1º de maio. Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Você que tanto trabalhou por esse país, chegou a hora de lutar pelos seus direitos para que possamos efetivar a decisão de dezembro de 2022 do STF. Em São Paulo, o Dr. Medeiros está organizando uma manifestação em frente ao MASP, na Avenida Paulista, tá? Estive em São Paulo esses dias, tanto para visitar alguns familiares, como para cuidar de alguns processos. Fui lá na Barra Funda, fui pegar processo dos nossos clientes. Então, realmente, assim, a gente tem uma atuação, o Nakamura não para. É Brasília, é Paraná, é São Paulo, é Minas Gerais. Vou para o Nordeste em breve também. Aqui a gente não para. Aonde a gente verificar uma injustiça, a gente vai lá para corrigir, defendendo o interesse dos nossos clientes. Isso no escritório. E no canal, aí a gente representa realmente toda a classe dos aposentados. Então, fico muito feliz que você esteja aqui seguindo alguém que atua na prática, pessoal. Então, dia 1º de maio, 10 horas da manhã, em frente ao MASP, em São Paulo, tá certo? Organização a favor da revisão da vida toda e vai dar tudo certo, mas você precisa fazer a sua parte. Então, você que não conseguiu ir até Brasília, dia 1º de maio, em São Paulo, 10 horas da manhã, em frente ao MASP, tá certo? Combinado assim? Estamos tentando também fazer uma mobilização nacional, só que aí realmente, né, a gente precisa de mais lideranças em cada uma das capitais do país. Então, pelo menos em São Paulo, o Dr. Medeiros, aí, a quem já tem os meus cumprimentos, está organizando. Disse que em breve aí estará em Brasília também para conversar com o ministro da Previdência para aproveitar esse embalo. Agora que o discurso do governo mudou, agora, meus amigos, é que os aposentados vão para cima. Então, já se inscreva aqui no canal. Tem gente falando que não está recebendo atualização. Doutor Nakamura está 3 dias sem postar vídeo, sendo que eu posto vídeo todo dia. Então inscreva-se e ative as notificações. Vamos fazer parte desta luta. Afinal, juntos, somos mais fortes. Revisão da vida toda, 4 perguntas e respostas para entender o que está em jogo no STF. Tese permitiria, olha o tempo verbal que a Globo usou. Tese permitiria ou a tese permitirá? Ou o presente, tese permite que um pequeno grupo de pessoas, até aí, ok, é um pequeno grupo perto do total de aposentados. Até aí, ok, segundo especialistas, aumentasse o valor da aposentadoria a partir de um cálculo diferente. Mas o Supremo abriu o caminho para que ela não seja aceita. Então tem aqui a data, né? Acabou de sair. Vamos ver esse vídeo aqui, pessoal? Uma decisão do STF pode acabar com as possibilidades de aposentados do INSS fazerem a chamada revisão da vida toda. E nesse vídeo eu vou te explicar por quê. Olha, a revisão da vida toda é um mecanismo que um grupo específico de pessoas pode usar para aumentar o valor da aposentadoria, pedindo para o INSS considerar mais anos de contribuição na hora do cálculo. Ela surgiu depois de uma lei em 1999 que mudou a forma como o valor da aposentadoria era calculado no Brasil e também criou uma regra. Para quem já estava contribuindo com a Previdência antes da lei, o INSS só ia considerar os pagamentos feitos a partir de julho de 94, que foi quando a moeda brasileira passou de cruzeiro real para real. Lembra disso? Só que aí quem tinha feito contribuições de valores altos antes de 94 passou a pedir na justiça que esses valores também entrassem na conta. Eles queriam que o cálculo considerasse a vida toda de contribuição com o INSS. E muitas pessoas conseguiram esse reajuste desde então. E aí, em 2022, o Supremo reconheceu de fato o direito dos aposentados fazerem a revisão.
E isso ia passar a valer para todos os processos sobre isso desde então. Mas o INSS entrou com um recurso, que ainda vai ser julgado. Tá, mas se esse recurso ainda vai ser julgado, por que estão falando que vai acabar a revisão da vida toda? É que agora, em março de 2024, o Supremo julgou uma outra decisão que tem a ver com aquela lei da Previdência de 1999. E essa decisão pode acabar invalidando a revisão da vida toda. Então, segundo especialistas em direito previdenciário, o que vai acontecer é o seguinte: para as pessoas que entraram com ação pedindo a revisão, ganharam o processo e já estão recebendo os valores atualizados, nada deve mudar. Agora, quem ingressou com ação, mas teve o processo paralisado, agora provavelmente vai ter o pedido de revisão negado. E para quem ainda pretendia entrar com uma ação na justiça, talvez não valha mais a pena. E aí, você ficou com alguma dúvida? No G1 tem a reportagem com todos os detalhes. Tchau! Você vê que foi um vídeo curto, então realmente eles não tiveram como trazer todos os aspectos. Mas teve um ponto que eu já não gostei. Falar que essa regra de considerar julho de 94 em diante, faltou falar que ela é uma regra de transição, ela é uma regra protetiva, para proteger. Então, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes, o segurado que recebeu essa proteção, só que essa proteção piora a sua vida, piora o seu benefício, então ele não quer essa proteção, ele quer ser tratado igual a todos, né? Então, faltou mostrar isso. Por quê? Porque isso faz total diferença. Se uma lei, né, os nossos belos senadores e deputados, né, que a gente vota aí para representar os nossos interesses, quando eles finalmente fazem uma lei, porque as outras, pelo amor de Deus, mas pelo menos uma lei que eles fizeram que prestava, e aí eles fizeram para proteger o segurado, nas hipóteses em que essa lei não cumpre a sua intenção, não cumpre o seu papel, só nessas hipóteses é que o segurado pede para ser tratado como todos, né? Para ser tratado sem essa proteção. Porque a lei trouxe um caráter de proteção. Quando na prática ela não protege, então você tem direito, como o STF já decidiu em 2013 e em dezembro de 2022, pelo direito ao melhor benefício e pelo direito à revisão da vida toda de incluir as contribuições anteriores a 94. Ok, tá. Pelo menos, eles ouviram especialistas em direito previdenciário que eu já vou trazer aqui também, já vamos seguir então. E a reportagem continua. A chamada revisão da vida toda é um mecanismo que permite que um grupo específico de pessoas aumente o valor da aposentadoria, ao pedir na justiça que sejam considerados mais anos de contribuição. Mais anos assim, que sejam considerados as contribuições anteriores a 94, né? Uma nova decisão do STF pode acabar com as possibilidades dessa revisão. Vamos lá. Ei, propaganda. De onde veio a revisão da vida toda? Ela surgiu após a publicação de uma lei em 99 que mudou a forma como o valor da aposentadoria era calculado. Isso. Como que era antes, pessoal? Antes da lei de 99, tá? O INSS considerava apenas os 3 últimos anos de contribuição dentro de um período de 48 meses, né? Então, os 3 últimos anos dentro do período de 4 anos do trabalhador para fazer a média de quanto ele deveria se aposentar. Mas aí, qual que é o perigo disso? Por um lado, você não considera as contribuições que o trabalhador fez durante a vida, e por outro, você estava abrindo uma brecha ou para o trabalhador, ele combinava com o empregador, né? Opa, rapaz, fala que eu estou recebendo o teto, porque aí eu consigo receber mais. Então tinha gente que estava fazendo acordo com o trabalhador para nos 3 últimos anos de trabalho ficar recebendo o teto, mas não na prática, só no papel, só para ele poder se aposentar com teto. Isso é uma fraude. Outros casos tinham aposentados que faziam empréstimos no banco para contribuir sobre o teto. Isso já não era fraude, era jogar as regras do jogo. Mas mesmo assim, isso não levava em consideração as contribuições anteriores. Então a lei veio mudar isso aí. Ela passou a considerar 80% de todos os recolhimentos do maior porte ao longo da vida. Ok, essa foi a regra geral. Aqui, não, então a Globo agora falou, criou-se uma regra de transição. A Globo colocou em negrito, aí beleza. Aí aqui eu achei, aqui foi bom.
Para quem já estava contribuindo com a Previdência antes da lei, seriam considerados para o cálculo apenas os pagamentos a partir de 1º de julho de 94. Nesse contexto, surgiu a revisão da vida toda. Por quê? Quem tinha feito contribuições de valores altos antes de 94 passou a pedir na Justiça para que eles também entrassem na conta. Ok, aqui melhorou. Aqui está melhor do que o vídeo da reportagem. Para quem ela serve? Na prática, a revisão da vida toda beneficia quem tinha salários maiores antes de 94, para que esses valores entrem no grupo das 80% maiores contribuições feitas ao longo da vida do trabalhador e assim no cálculo da aposentadoria. Isso aqui está correto, pessoal. Por quê? Doutor, mas que 80%? Eu quero a vida toda. Calma, meus amigos. A lei é boa. Os nossos senadores e deputados, uma vez na vida, acertaram em uma lei a favor do trabalhador. Por quê? Porque, para fins de tempo de contribuição, sabe aquele requisito? 25, 30, 35 anos? Aí tudo bem, considera tudo. Para fins de cálculo, quando você pega as 80% maiores contribuições e descarta as menores, isso eleva a média. Então, se a gente tem uma média assim, ó, 10, 10, 10, 10, 2, 10, 10, 10. Quanto que é a média? É 10? Não é 10, pessoal, porque tem um 2 atrapalhando a média. Então, quando a gente pega as maiores contribuições e exclui as contribuições mais baixas, isso aumenta o valor a ser recebido. Então, a lei é boa. Agora, o que errou? Quem que errou? O INSS, meus amigos. O INSS me parece que está muito mais claro agora, né? E ela também serviu aqui para quem adquiriu o direito de se aposentar até novembro de 2019. Aqui eu também achei que o texto acertou. Por quê? Porque tem gente falando, né? Quem se aposentou depois da reforma da Previdência não tem direito. Ai, meu Deus, dai-me paciência. Dai-me paciência. Eu fico maluco com uns negócios desse. Lê, é só ler. Lê a decisão da STF, vocês vão ver, né? A questão do direito adquirido, a questão de implementar os requisitos. Ninguém falou, nem o STF, nem o INSS, ninguém está falando. Quem se aposentou depois da reforma não tem direito. Ninguém falou isso. Ninguém. Nem o INSS falou isso. Então presta atenção. Tá? Então, questões de direito adquirido, questões de implementar requisitos, mesmo quem não se aposentou ainda, ou mesmo quem pediu a aposentadoria depois, se tiver questões de direito adquirido, tiver implementado os requisitos, vai ter direito, pessoal. Então, a reportagem tá indo bem. Teve uma reportagem um tempo atrás que eu não gostei muito, essa aqui ela já deu uma repaginada, ela tá indo bem. Aí tem agora uma questão da decadência de 10 anos, o INSS pediu para os ministros se manifestarem, né? A revisão da vida toda pode ou não ser aplicada à questão de decadência, por quê? Porque tem a questão de revisões de fato e revisões de direito. Via de regra, sim, a lei traz a decadência de 10 anos, ninguém está negando isso. O que estamos dizendo é o seguinte... Primeiro, você poderia exercer o seu direito? Doutor, eu nem sabia. Tá. Mas ainda que pega um aposentado aí que soubesse dessa patifaria do INSS. Mesmo assim, mesmo que ele fosse no INSS e brigasse, falasse, eu sei o que vocês estão fazendo, eu quero incluir as minhas contribuições anteriores a 94. Mesmo que ele pedisse... O INSS nem tinha isso no sistema de cálculos, ele nem fazia a inclusão. Então, a gente tem no direito o seguinte, quando o seu direito nasce a partir de uma decisão ou de uma lei, é daí que tem que contar a decadência. Mas isso é um tema para outro vídeo, eu vou fazer um vídeo só sobre decadência, fica tranquilo. Embora o assunto desperte bastante interesse da população, poucas pessoas são de fato afetadas pelas decisões acerca do assunto. Destaca o advogado Washington Barbosa, a quem eu já tive o prazer de estar em uma palestra no congresso do IAP. Para quem não sabe, eu sou membro do Instituto de Advogados Previdenciaristas do Brasil, né, pessoal? Estivemos em um congresso em São Paulo, o Dr. Washington Barbosa fez uma palestra, muita gente boa, alto astral, e realmente são poucas pessoas... perto do universo de 36 milhões de aposentados e pensionistas, tá, pessoal? Então, assim, se o CNJ está falando aí que tem umas 100 mil ações, né, é isso que a gente quer dizer. Não é que 100 mil pessoas sejam poucas ou não tenham importância.
Óbvio que tem. A gente está dizendo 100 mil perto de 36 milhões, tá? O que o STF decidiu sobre o assunto? Em dezembro de 2022, os ministros reconheceram o direito dos aposentados fazerem a revisão da vida toda. Ponto. Precisa falar mais alguma coisa? É isso. O STF já reconheceu, pessoal. Por que a gente está aqui? Porque o Barroso quer que seja assim? Não está certo, né? Porque o Zanin e o Flávio Dino, que entraram agora e querem sentar na janela, já querem afundar a revisão da vida toda? Negativo, meus amigos. Essa decisão passaria a valer para as ações judiciais em todo o país. Mas o INSS entrou com recurso, que ainda deve ser julgado, pedindo alguns esclarecimentos. E os processos que tratam do tema foram suspensos temporariamente. Esse ponto a gente tem que falar. Ministro Alexandre de Moraes. Eu elogio toda a postura do ministro Alexandre de Moraes, mas não podemos esquecer, ele pediu vista em 2021 para 2022, ficou uns 6 meses com o processo em vista, depois o voto dele, ele deu uma aula a favor dos aposentados, tudo bem, mas já demorou 6 meses lá atrás. E aí o mais grave, né? Aí para mim, é onde está o erro do Moraes. Eu defendo o Moraes, eu estou a favor, na revisão da vida toda. Ele está sendo impecável, é ele que a gente tem que contar para reverter essa situação. Tudo bem, mas a suspensão dos processos atrapalhou a vida de muita gente. Desde a metade do ano passado, os processos estão suspensos. Então, pelo menos, a tutela de evidência poderia estar sendo paga. Né? Pelo menos o reajuste. Os atrasados, tudo bem, a gente sabe que vai ter briga, vai ter modulação, tudo bem. Mas pelo menos o reajuste poderia estar sendo pago para os aposentados, né, pessoal? Então, nesse ponto, realmente, agora, depois da ADI, aí a suspensão vai continuar, né? Porque Barroso quer mudar, volta atrás no discurso, o governo ataca os aposentados, depois morde a sopra, né? Aí fala que o número foi um chutômetro, que não vai ser tudo isso, agora quer pagar a revisão. Então, depois do dia 21 de março, ele está até falando, aí tudo bem, a suspensão dos processos agora não vai tirar a suspensão, mas da metade do ano passado até hoje, poderia ter tirado essa suspensão, né? Vamos lá. Nesse meio tempo, no último dia 21 de março, o Supremo julgou 2 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, que questionavam a Lei da Previdência de 99 e decidiram que a regra de transição é de aplicação obrigatória, ou seja, o STF passando por cima do Congresso Nacional, né? Para quem já estava contribuindo com a Previdência antes da lei, são considerados válidos os cálculos da aposentadoria apenas os pagamentos a partir do plano real. Não é possível que o segurado escolha uma forma de cálculo que lhe seja mais benéfica. É o STF indo contra o Congresso Nacional, indo contra o próprio STF, né? Porque em 2013 decidiram a favor do direito ao melhor benefício. Como a tese da revisão da vida toda contraria justamente a regra de transição, que se tornou obrigatória, os ministros não terão como validá-la no julgamento que está por vir. Mas aí, calma. No julgamento que está por vir, mas no julgamento que já aconteceu, meus amigos, esse ninguém toca. O que muda na prática? Pessoas que entraram com ações judiciais pedindo revisão da vida toda, nada deve mudar, né? Aqui, ó, pessoas que entraram com ações judiciais, ganharam processos e estão recebendo. Nada deve mudar. Quem ingressou com ação, mas teve o processo paralisado? Provavelmente, diz aqui a Globo, que vai ter o pedido de revisão negado, só que a Globo, em que pese essa notícia ser de hoje, ela não está acompanhando as questões de ordem ainda. Pode ver que ela nem citou as questões de ordem, então essa questão aqui vai mudar. E para quem ainda pretende entrar com a ação, talvez não valha mais a pena. Então vamos ver aqui, ó, digita aí a ADI 2110 para a gente ver. Será que já teve publicação de acórdão? Ainda não, hein? Ó, a decisão 21 de março, ata de julgamento, isso aqui é o primeiro passo para a publicação do acórdão, mas ainda não é publicação do acórdão. Então ainda dá tempo de entrar? É. Caráter emergencial, né, pessoal? É realmente... Por isso que a gente faz uma análise completa em caráter de emergência para protocolar todos os pedidos antes da publicação do acórdão da ADI. Então, cálculos, vídeo chamada, parecer jurídico, está no comentário fixado aqui. Vamos seguindo. Então, beleza, ainda não foi publicado o acórdão. Isso é ótimo.
Ah, tá, e aqui acabou. Então, beleza. A reportagem em si, eu achei que ela tentou informar. Eu já vi a mídia sendo contra a revisão da vida toda. Aqui, pelo menos, ela nem citou aquele número dos 480 bilhões que o governo já voltou atrás. Então, acho que a Globo está mudando, né? Eu não sei a intenção da Globo, tá? Eu não tô lá dentro para saber. Mas pelo menos aqui, realmente, eles informaram, eles ouviram especialistas. Eu acho que isso é o mais importante. Quer falar sobre revisão da vida toda? Pergunta para os especialistas. Quer falar sobre o clima? Quer falar sobre economia? Quer falar sobre não sei o quê? Ouve os especialistas de cada área. Então, não estou passando pano aqui, mas realmente essa reportagem de hoje está bem melhor do que as anteriores. Então a revisão da vida toda está ganhando força na mídia. E você, aposentado, precisa compartilhar vídeos como esse aqui para que nós tenhamos cada vez mais força, cada vez mais voz. Revisão da vida toda. Vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço. Saúde, paz e até a próxima.